Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar do terceiro princípio do Solid, que é o Liskov Substitution Principle, onde ele trata sobre a questão da substituição de classes, né? Isso remete muito ao conceito de herança. Quando a gente lê aqui a definição, vocês vão perceber que ele trata muito sobre a questão de classes pai, classes filhas, aí ele trata como derivadas e bases, né? Então, para repassar aqui um pouquinho sobre a definição desse conceito, vamos ler aqui que sobre o formato de definição que ele tem, que é: se para cada objeto O1 do tipo S existe um objeto O2 do tipo T, tal que para todos os programas P definidos em termos de T, o comportamento de P não é modificado quando O1 é substituído por O2. Então, S é um subtipo de T. Eu sei que é extremamente difícil de entender quando você lê a primeira vez essa definição, né? Então, eu coloquei uma simplificação dessa definição logo abaixo para a gente entender melhor logo de cara o que ele está querendo dizer, né? Então, ele fala que as classes derivadas devem ser substituíveis por suas classes base. Então, isso quer dizer o quê? Imagine numa herança, você tem uma classe que é o pai e um filho. Então, assim, ele está dizendo que as classes derivadas, que seriam os filhos, devem ser substituídos por suas classes bases, que seria o pai. Então, ele fala muito sobre essa questão do formato e a possibilidade da gente conseguir substituir uma classe pela outra, né? E nada melhor do que a gente ver um exemplo na prática para fixar melhor. Então, novamente, eu criei aqui dois packages, né? Um o, sem o princípio ativo e o outro com o princípio ativo. Então, para explicar esse exemplo, basicamente aqui a gente tem classe Animal Service, onde a gente tem um método main. Neste método main, a gente trata três execuções aqui de tarefas, né? Basicamente, a gente tem um papagaio, um pinguim e um avestruz, tá? Então a gente tem três animais aqui. Esses animais, eles executam tarefas, né? E vocês percebam que a gente tem comer, voar, comer, voar, comer e voar para todos os animais. Então, assim, quando a gente está falando do avestruz, ele é um animal, é uma ave que ele não sabe voar, né? Ele não tem essa habilidade. Mas quando você percebe que o avestruz é uma ave que estende de aves, a gente implementa somente comer. Mas dentro de aves, a gente tem voar e comer. Então, olha o princípio ativo aqui. Bird, que é a classe pai, ela não consegue ser substituível pela classe filha. Por quê? Porque todos os comportamentos da classe pai, que é voar e comer, não são implementados de maneira concisa na classe filha. Então, assim, por mais que o avestruz seja uma ave, ele não sabe voar. Então, essa habilidade que está aqui na classe pai não é verdadeira e aplicável na classe filha. Então, vocês começam a perceber que o princípio de Liskov está aqui para mostrar que essa substituição não pode ser realizada. E aí, eu continuo o exemplo aqui, falando do próximo animal aqui, que seria um papagaio. O papagaio sabe comer, sabe voar. Então, entrando na classe papagaio, ele vem e faz a extensão da classe ave para a classe filha e implementa aqui, né, e faz e pode ter esses dois comportamentos que a classe pai já fornece. E o último animal, que é o pinguim, acontece o mesmo problema que a gente viu no avestruz, né? Então, ele não sabe voar, né? Então, no pinguim aqui a gente tem a classe pai, que é o bird,
ele tem bird, que é ave, então ele pode voar e pode comer. Nesse exemplo, a gente percebe que a classe filho, que é o pinguim, somente quer o comportamento de comer, porque ele não sabe voar. Mas como ele estende da classe pai, ele deveria ter todos os comportamentos ativos, tanto quanto o voar. E aí, só para mostrar isso funcionando para vocês, então a gente tem aqui, ó, avestruz, ele pode comer, ele pode voar. Parrot, ele pode comer, pode voar. Pinguim, ele pode comer, ele pode voar. Isso está incorreto segundo o princípio de Liskov. O que a gente deveria fazer aqui? Vamos agora dar uma olhada na questão do segundo exemplo aqui, né, que é a refatoração aplicando o conceito de Liskov. Bom, se a gente tinha uma classe ave que era estendida esta classe para as classes filhas, o que a gente deveria fazer? Né? A gente deveria separar essa classe ave em duas classes. Uma que seria aves aéreas e outra que é aves terrestres. Por quê? As aves aéreas, geralmente, elas sabem voar. Né? É o comportamento padrão delas. Então, se uma ave aérea sabe voar, só que a ave aérea também sabe comer, ela sabe. Então, olha como que esse conceito foi aplicado aqui. A gente tem uma classe ave terrestre, onde ele somente sabe comer. E temos uma classe aqui, que é a ave aérea, onde ela estende da classe ave terrestre. Então, essa ave aérea, além dela saber voar, ela também sabe comer. Porque se eu viesse nessa classe e pedisse o método comer, eu conseguiria implementar, né? Então, assim, olha que legal o conceito. Eu tenho a classe base e tenho as classes derivadas. A classe derivada pode ter mais de um comportamento que a classe pai faz, mas ela não pode ter menos comportamentos do que a classe pai faz em relação ao que ela propicia, o que ela disponibiliza para a gente. Então imagine, por exemplo, nesse mesmo caso, aves terrestres. Se a ave terrestre sabe comer e somente esse é o comportamento dessa classe, então obrigatoriamente a classe filha, que é a derivada, que é a classe da ave aérea, precisa também comer. Né? Mas ela pode voar, ela pode ter comportamentos a mais fora o comportamento de comer. Então, esse que é o conceito que é aplicado dentro da ideia da substituição de Liskov. Aí, voltando um pouquinho, vamos ver esse mesmo exemplo agora. A gente tem o avestruz, o papagaio e o pinguim, e eles não executam todas as tarefas de voar e comer. Por quê? Vamos começar pelo avestruz? No caso dele, a gente tem uma classe que ela não estende mais de ave ou de ave aérea, ela estende somente de ave terrestre. E aí, o único comportamento que a gente tem aqui de ave terrestre é comer. Então, voltando à classe do avestruz, ele só consegue implementar essa tarefa. Se eu viesse aqui, por exemplo, na classe, no meu main, e tentasse pedir para ele executar uma outra tarefa que seria voar, eu não consigo, porque ele não é mais uma derivada de dois comportamentos que é voar e comer, e sim somente um comportamento que é comer. E a mesma coisa acontece aqui com o pinguim. Ele somente consegue executar a tarefa de comer porque ele só estende da classe agora de ave terrestre. Agora, o papagaio é diferente. Ele estende de ave aérea. Então, como ele estende de ave aérea e a ave aérea estende de ave terrestre, então a gente tem todos os comportamentos possíveis
para a classe do papagaio. Então, assim, pessoal, a ideia que a gente tem que fixar é: se a classe pai tem dois comportamentos, a classe filha não consegue utilizar esses dois comportamentos, não pode usar esses dois comportamentos, não pode ser substituível, então a gente está com um princípio contrário ao princípio de Liskov. Para a gente ter o princípio de Liskov ativo, a classe filha deveria implementar os dois comportamentos, e se ela quisesse até implementar comportamentos a mais fora esses, né? E mais uma vez, para a gente complementar e trazer melhor essa visão com um exemplo ilustrativo do princípio, vamos dar uma olhada nesse exemplo do robozinho aqui. Então, mais uma vez, a gente tem aqui a mesma ideia, o robozinho pai e robozinho filho, ou seja, classe base e classe derivada. E aí ele fala que o pai sabe fazer café e ele entrega um café, né? Agora, do lado esquerdo da figura, é a hora do filho produzir um café. O filho não sabe fazer esse café, ele entrega uma água. Então ele está indo contra o princípio. Por quê? Ele não consegue entregar um comportamento que o pai sabe fazer. Agora, do lado direito, não. Do lado direito já é o princípio ativo. Por quê? Porque além dele entregar esse café, ele entrega um cappuccino. Ou seja, ele entrega o que o pai faz, o comportamento que o pai faz, e ainda pode implementar mais recursos ainda nesse comportamento, né? E é isso, pessoal. Muito obrigado aí. Terceiro princípio. Faltam mais dois princípios para a gente fechar o Solid. E vamos nessa. Valeu, gente.